Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um review e hoje eu trago pra vocês esse carinha aqui que é o Ampligame H6 da Fifine. A Fifine aí que é muito conhecida no mercado de microfones, eu inclusive tenho um microfone da Fifine e agora ela tá se aventurando aí no mundo dos headsets e eu tava muito curioso pra testar esse carinha aqui não só pelo áudio, mas principalmente pela qualidade desse microfone aqui. Esse headset tem muitos recursos que vai agradar aí muita gente, mas pra mim o principal ponto dele é o custo-benefício. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já encontrei promoção dele por menos de R$200, então é um baita de um preço. Mas antes, como de costume, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e vamos ver como que foi o unboxing desse carinha aqui. A caixa é simples, sem nada muito chamativo a princípio. Aqui na frente a gente tem apenas o desenho do headset nesse material um pouco brilhoso, bem comum nesses produtos, com o nome Ampligame H6. De cara aqui na caixa a gente já vê o 7.1 Surround, nessa simulação de 7.1, mas eu vou falar melhor disso depois. Dos lados não temos basicamente nada e na parte de trás mais algumas informações a respeito do headset. Abrindo aqui, a gente vê que a caixa tem um acabamento legal na parte de dentro. Dentro vem um manual mostrando ali os recursos, como fazer a instalação e configuração. Não que precise, porque ele é plug and play, é só colocar ali que ele tá funcionando. Além disso, dentro também veio essa sacola, cara. Isso aqui me surpreendeu muito. Eu realmente não esperava. Cara, é uma sacola de muita boa qualidade, é de um tecido que eu não sei exatamente qual que é o nome, mas ele lembra um pouco ali uma seda, é um tecido brilhoso e muito gostoso ao toque. Aqui a gente vê que tem aqui o logo da Fifine marcado no tecido. Na parte de dentro, ó, segue aqui o mesmo material, bem macio. Isso aqui eu realmente não esperava. E lembrando que eu tô falando de um produto que custa menos de R$200. Continuando no unboxing, a gente chega no fone. Tem essa estrutura aqui para manter o fone fixo e eu sugiro tirar ela inteira, fica mais fácil, já que o cabo fica na parte de baixo. Agora, falando mais da parte física, as conchas elas são inteiramente de plástico, na borda exterior ela tem essa aparência fosca, na parte do meio, onde tem aqui o sorriso característico da Fifine, é um plástico mais brilhoso e ao redor dele tem o RGB, pra galera gamer aí que vai ganhar mais FPS, só que esse RGB não dá para alterar, não tem como mudar, é sempre nesse mesmo padrão, nesse modo Rainbow. Nem via software, nem fisicamente. Em relação ao cabo, eu achei ele bem resistente, ele é daquele tipo trançado, ele não é removível, mas ele tem aqui essa parte de plástico na conexão com a concha para dar mais segurança. Ele tem aproximadamente 2 metros de comprimento, então é bastante cabo, e a conexão é USB. Já o garfo, ele é de metal, e é um metal bem grosso, tá? Também tem um bom acabamento, com uma textura lisa, você consegue ver aqui até mesmo pelo reflexo da luz, e ele permite aí o ajuste vertical da concha, ele não tem aquele ajuste horizontal, aquele ajuste lateral para se encaixar melhor ali em todo tipo de cabeça. Ele tem no total 7 pontos de ajuste de altura de cada lado e são steps bem definidos, você consegue escutar e sentir bem cada vez que você desce ou sobe um ponto desse aqui. E assim, a minha cabeça ela não é exatamente pequena. E eu uso 3 pontos de cada lado e pra mim ficou perfeito. Então 7 pontos de cada lado, pode ter certeza que ele vai se ajustar aí a quase todo tipo de cabeça. Na parte de cima, a gente tem esse acabamento em courino. É um courino bem padrão aí, comum na maioria desses fones. Tem essa costura lateral aqui para unir o courino de cima com o courino de baixo. Esse courino de baixo, eu achei ele numa textura um pouco diferente da de cima. Ele é mais macio e um pouco mais mole. Eu acho que para acompanhar a almofada que tem aqui dentro. Inclusive, por falar em almofada, ela é bem macia, achei bem confortável. Em nenhum momento durante o meu uso eu senti algum tipo de desconforto nessa parte do ar. Outro detalhe aqui é que ele tem essa inscrição de R e L nas laterais, justamente para indicar aí left e right, né, direita e esquerda, para você não se confundir na hora de colocar ele na cabeça. As almofadas também têm esse revestimento em courino, assim como o arco. Elas são bem macias. A espuma que tem aqui por dentro eu achei bem confortável, tanto no toque como no uso. E elas têm uma profundidade de aproximadamente 1,5 cm. Eu acho que nesse ponto é que pode deixar um pouco a desejar, porque dependendo do tamanho, a sua orelha pode acabar encostando aqui. Mas eu falo mais do conforto depois. O microfone que vem com ele é removível. Isso é um ponto muito positivo, porque se você quiser usar ele apenas como um fone de ouvido, você consegue, sem estar com o microfone plugado. Ele tem esse revestimento aqui de metal, que permite que você possa moldar ele da forma como você quiser, para se ajustar melhor ali ao seu rosto e ficar na frente da sua boca. E na hora de plugar, ele tem aqui uma direção certa, tá? E ele tem um indicador. Pode ver que aqui ele tem uma pequena quina e tem uma setinha, que é justamente para você plugar aqui, setinha com setinha, para não ter erro. Outro detalhe é que ele tem também aqui um LED indicativo para dizer se o microfone está mutado ou não. Em relação ao áudio, eu vou falar melhor depois. Outra coisa legal é que ele vem aqui com essa controladora, que tem várias funções. Você pode aumentar
ou diminuir o volume aí do teu PC. E ele tem esse botão aqui que de cara a gente já vê que é a simulação do 7.1. Além disso, você pode mutar e desmutar o microfone. Na outra lateral a gente tem esses LEDs indicativos do modo de equalização. Ele tem 3 modos de equalização, que é o modo de música, o modo de jogo e o modo filme. E você pode alterar apenas apertando aqui no botão EQ. Depois eu falo para vocês aí a minha opinião sobre esses modos de equalização. Agora, o que eu achei dele? Antes de falar, eu preciso dizer que a questão de opinião é pessoal. O que eu acho pode ser e vai ser diferente do que você acha, tanto em relação ao conforto como a questão da sonoridade. Dito isso, eu quero falar primeiro da parte de conforto. Eu aqui uso atualmente um fone que é o Cuba Disco. É um fone de estúdio, é um fone caro, que não vale a pena comparar diretamente com ele. Pô, a gente tá falando de um fone de mais de R$700 comparado com um fone de menos de 200. Então a comparação aqui entre esses dois não é válida. Mas eu trouxe ele aqui para dizer que ele tem uma pressão lateral muito forte, cara, muito forte. Eu vi muita gente falar que o Fifine tem uma pressão forte. E cara, comparado com o Cuba, definitivamente ele não tem uma pressão forte. Mas lógico, isso vai muito de pessoa para pessoa, vai da experiência de cada um. Depois que eu comecei a usar ele por mais tempo, eu percebi que sim, ele tem uma pressão lateral que é considerável, mas sequer chega perto da pressão que o Cuba aplica. Ele tem a pressão lateral que para mim é suficiente para manter um bom isolamento acústico. Em relação às almofadas, eu achei confortável, achei bem macia. Mesmo usando óculos, tá? Eu não senti nenhum tipo de aperto desnecessário ali naquela região. Eu achei o tamanho aqui bem suficiente, e olha que eu sou orelhudo. Agora, a profundidade é que pode ser uma questão que incomoda algumas pessoas. E eu consegui sim sentir a minha orelha tocando aqui na base do fone. Incomodou um pouco, mas sinceramente nada que impeça o uso. Mas dependendo do tamanho da sua orelha, isso pode ser um ponto negativo para você. Indo para a parte do som, mais uma vez, é algo pessoal e a minha interpretação pode ser diferente da sua. Falando primeiro aqui da simulação do 7.1. Eu diria que é quase impossível você ter aqui uma simulação realmente boa do 7.1, porque o 7.1 é como se você tivesse 7 caixas na sua frente, compondo ali um palco sonoro, e o que ele faz basicamente é tentar simular essas caixas usando apenas 2 drives. Então é bem complicado você ter esse tipo de simulação de maneira bacana, principalmente em um fone de entrada, como é o caso desse aqui. Quando eu escutei músicas e joguei utilizando essa opção, sinceramente não me agradou muito, então eu prefiro deixar desativado. O modo de equalização, né? Ele tem aqui os 3 modos, que é o modo música, jogo e o modo filme. No modo música, eu achei ele bem mais equilibrado. Eu senti que os graves, médios e agudos estavam todos ali meio que na mesma linha, mas eu senti os graves meio secos, sem massa. Quando dava uma pancada, era uma pancada limitada. Por exemplo, bum! Ele não tinha uma continuação como um bum. Você não sentia aquela massa que vinha junto com o restante da batida. No modo jogo tem ali um boost nos graves bem significativos, mas eu sinto que eles ficam um pouco distorcidos. Eles ganham massa, eles ganham profundidade, mas eu sinto que não fica uma apresentação tão legal, principalmente na parte musical. Mas é o seguinte, é o modo jogo, né, cara? É voltado mais para jogos, então talvez esse boost no grave ajude você ali a escutar os passos do inimigo melhor numa situação ali de um FPS, por exemplo. E o modo filme, para mim, foi o melhor modo. Eu senti que ele tem mais graves, o grave tem mais preenchimento, tem mais massa, sem invadir muito ali as outras faixas do espectro. E eu percebi também aqui um avanço maior nos médios, eles ficam um pouco mais proeminentes, um pouco mais destacados. Então assim, se tratando de um headset que não é focado necessariamente em qualidade de áudio e que custa menos de R$200, eu achei ele bem competente. Não dá para você esperar que ele tenha o mesmo nível de qualidade sonora que fones bem mais caros. Em relação ao microfone, a minha expectativa se confirmou. Nesse momento, todo o áudio que vocês estão escutando é dele, sem nenhum tipo de tratamento, ganho, nada. Nesse momento, tá passando carro e moto aqui na rua, então vamos ver como que ele se comporta na filtragem aí desses ruídos. Deixa aqui embaixo nos comentários se você escutar alguma coisa. Vamos lá, no geral eu achei ele sensível, mas eu percebo também ali que existe nativamente uma redução de ruído. Percebi também ali uma certa compressão na voz, mas pra mim, sinceramente, nada que atrapalhe. Uma crítica que eu posso fazer a ele é que ele é bem sensível, então em alguns momentos, dependendo da altura que você fale ou do quão próximo ele esteja da sua boca, o áudio pode sim sair um pouco estourado. Nesse momento tá passando uma moto aqui bem empolgada na rua, vamos ver como que ele se comporta aí na captação desse ruído. Outro ponto aqui, que é um detalhe, não tem necessariamente a ver com o som de captação, mas ainda assim tem a ver com o microfone, que é o LED indicador, se ele está mutado ou não. O LED ele é
para fora, em vez de ser para dentro. Então, quando ele está mutado, você, quanto usuário, não consegue enxergar, porque ele é para fora. A Fifine podia aí, talvez, no próximo projeto, fazer essa alteração, colocar o LED para dentro, porque acabava ali na sua visão periférica indicando se você está ou não com o microfone mutado. No geral, eu acho que ela manteve aqui a sua boa fama no ramo dos microfones. Lembrando que além de um microfone, você também está pagando ali um fone de ouvido. Então eu acho que o microfone é bem competente para o que ele custa. Mas e vocês, o que acharam do áudio? Deixa aqui embaixo. Em relação à durabilidade, eu não posso dar um feedback muito realístico para vocês, já que eu tô com ele há poucas semanas. Então assim, eu precisaria de mais tempo para testar, para ver como que ele vai se comportar. Eu posso trazer depois um vídeo mostrando o estado dele depois de alguns meses de uso, mas eu só vou fazer isso se você deixar aqui nos comentários, se inscrever no canal e deixar aquele like, beleza? Valeu pessoal e até o próximo vídeo.